Oi, oi, galerinha, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar sobre o cientista Louis Pasteur. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre ele, fica comigo nesse vídeo, mas antes, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve se você ainda não é inscrito e bora! Louis Pasteur nasceu no dia 27 de dezembro de 1822 em Dole, uma cidade que fica na região leste da França. Seu pai trabalhava com couro, mas também havia sido um soldado do general Napoleão Bonaparte. E o pai de Pasteur o ensinou a ser disciplinado e perseverante. O pai de Louis também exigia que ele estudasse, mas o menino gostava muito mais dos pincéis do que dos livros de escola. Louis Pasteur queria ser pintor quando crescesse. E assim, o pai de Pasteur até gostava das pinturas do filho, mas ele queria que o menino se dedicasse mais aos estudos. Então, foi o que o menino fez. Aos 21 anos, ele entrou numa das escolas mais importantes da França, a Escola Normal Superior de Paris. E logo, Louis Pasteur se apaixonou pela ciência e percebeu que ele era muito bom naquilo. E decidiu que se tornaria um cientista. E 2 anos depois de terminar os seus estudos, ele já era professor de química na Universidade de Estrasburgo, no nordeste da França. E com apenas 26 anos, ele recebeu um prêmio da Legião de Honra pelas suas primeiras descobertas científicas. E este prêmio era um dos mais importantes do país. E foi também em Estrasburgo que ele conheceu a mulher que viria a ser sua esposa no futuro, Marie Laurent. Alguns anos mais tarde, Marie e Louis se mudaram para a cidade de Lille, no norte do país, porque Louis havia sido convidado para ser um professor em uma universidade de lá. E certo dia, um dos alunos de Louis foi até a sala dele para poder conversar com o professor sobre uma coisa. O pai desse aluno era produtor de vinhos e licores, mas a produção frequentemente estragava e eles tinham que jogar tudo fora. E como Pasteur era um cientista e pesquisador, o aluno achou que ele poderia ajudar a resolver esse problema. E mal sabia Pasteur que a solução que ele encontraria para esse problema mudaria completamente a sua vida. Pasteur, então, começou a pesquisar o que estava acontecendo com o vinho. E era a mesma coisa que acontecia com o leite depois de algum tempo. Ele ficava azedo. E isso acontece por causa de um processo chamado fermentação, que na época de Louis não era novidade. Todo mundo já conhecia. Às vezes, a fermentação estava presente na produção de coisas gostosas, como, por exemplo, iogurte, mas também poderia alterar ou estragar certos alimentos. E por isso, era muito importante entender exatamente o que acontecia na fermentação e qual era a causa desse processo, o que na época ainda era desconhecido. E analisando as alterações químicas com a ajuda do microscópio e com o apoio de Marie, sua esposa, Louis aprofundou as suas pesquisas. E logo, Pasteur descobriu que haviam bichinhos minúsculos no vinho que eram responsáveis pela fermentação. E esses bichinhos minúsculos eram os micróbios. Esses micróbios comiam o açúcar da uva e transformavam em outras substâncias que alteravam o sabor da bebida. Pasteur, então, começou a se dedicar à pesquisa desse mundo de seres microscópicos. Que outras coisas será que esses bichinhos faziam além de alterar e estragar o vinho e o leite? Pasteur tinha certeza que muitos problemas poderiam ser resolvidos se esses seres microscópicos fossem conhecidos melhor. E no ano de 1863, Louis Pasteur recebeu uma proposta irrecusável. Napoleão III, o imperador da França, havia pedido ajuda a Louis Pasteur. Já vou te explicar essa doideira, tá? Olha aqui. O vinho francês era conhecido e apreciado no mundo inteiro, mas ao ser engarrafado e enviado para outros países, ele azedava, igual acontecia com o vinho do aluno de Pasteur.
E Louis Pasteur já suspeitava que a culpa disso fosse dos micróbios, mas ainda faltava encontrar uma solução para esse problema. E era urgente. Ele tinha de ajudar todos os franceses que ganhavam a vida produzindo vinho. E para descobrir o que estava acontecendo, Pasteur decidiu comprar ele mesmo uma vinícola e começar a produzir o vinho. Dessa maneira, ele poderia analisar cada etapa, desde a colheita da uva até o engarrafamento do produto. E em todas as fases, ele analisava o líquido no microscópio. Pasteur verificou que a quantidade de micróbios ia aumentando com o passar do tempo e que alguns desses seres eram responsáveis pelo azedamento do vinho. Estes seres faziam com que o vinho virasse vinagre. E Pasteur tinha que encontrar uma maneira para eliminá-los sem estragar o vinho. E Pasteur conseguiu, galera! Pasteur havia descoberto que era necessário aquecer o vinho durante um determinado tempo e a uma temperatura adequada, nem mais nem menos. Dessa forma, seria possível matar os micróbios que estragam o vinho. Depois, a bebida teria de ser engarrafada imediatamente para que não fosse contaminada novamente com outros micro-organismos que estão presentes no ar. E esse método recebeu o nome de pasteurização em sua homenagem. E o método passou a ser utilizado para conservar vários alimentos, principalmente o leite. E depois de tantos anos estudando os micro-organismos, tinha uma pergunta que não saía da cabeça de Pasteur. Se milhares de bichinhos tão pequenos poderiam estragar o leite, por exemplo, não seria possível que esses pequenos seres também causassem doenças aos seres humanos? Se isso realmente fosse verdade, bastava descobrir um método para acabar com eles e assim curar as enfermidades. O problema é que, na época de Pasteur, os médicos consideravam essa ideia um absurdo. Mas Pasteur não descansou até provar a esses médicos que eles estavam errados. Com a ajuda de alguns médicos que apoiavam as suas ideias, Pasteur começou a aplicar uma série de medidas simples nos hospitais, como por exemplo lavar a mão antes das cirurgias, ferver a água antes de limpar as feridas ou esterilizar os instrumentos utilizados na cirurgia e nos tratamentos médicos. E assim, pra gente isso parece tão óbvio, né? Mas naquela época não era. E claro, os resultados desses testes higiênicos foram ótimos. Inclusive, gente, tem um livro que fala exatamente sobre isso, né? Sobre como era o mundo aí da saúde e das cirurgias, enfim, antes de se ter noção de que era importante lavar a mão, esterilizar os objetos, né? Antes de um procedimento médico acontecer. E esse livro se chama Medicina dos Horrores. Ele conta a história de Joseph Lister, o homem que revolucionou o mundo das cirurgias no século XIX. E também fala bastante sobre como Louis Pasteur influenciou Joseph Lister. Enfim, tá aí se você quiser ler. Voltando pro vídeo, em 1796, anos antes de Pasteur nascer, um médico inglês chamado Edward Jenner tinha descoberto como combater a varíola, que é uma doença causada por um vírus, um tipo de micróbio. Em seus experimentos, Jenner mostrava que se uma pessoa fosse infectada com a varíola das vacas, que não faziam mal aos seres humanos, ela ficaria imune à varíola humana. E foi assim que Jenner descobriu as vacinas. E Pasteur acreditava que essa podia ser uma boa maneira para curar outras doenças além da varíola. Pasteur comentou isso com Emily Hoax, um dos seus melhores assistentes de pesquisa. Pasteur acreditava que o vírus que atacava as vacas era mais fraco do que o vírus que atacava as pessoas. E a partir do momento em que o vírus enfraquecido era injetado nas pessoas, o sistema imunológico delas aprendia a combater aquela doença. Então, Pasteur já sabia o que fazer. Para cada doença causada por um micro-organismo, ele tinha de encontrar uma maneira de criar uma versão fraca daquela doença para poder injetar nas pessoas. Assim, todos ficariam protegidos. E essas primeiras experiências foram feitas em animais. Pasteur começou vacinando galinhas com um micróbio enfraquecido que causa cólera, e funcionou. Depois, eles vacinaram ovelhas e funcionou.
Nos porcos, funcionou. Até que chegou o momento de testar a vacina em um ser humano. Em 1885, trouxeram até Pasteur uma criança de 9 anos que havia sido mordida por um cachorro que estava contaminado pela doença da raiva. Se a criança não fosse curada de alguma forma, ela morreria em poucos dias. Então era hora de arriscar a vacina. Pasteur, então, preparou uma vacina com a doença da raiva para que o corpo do menino aprendesse a combater essa doença. E o resultado foi muito positivo. Ele se curou e sobreviveu a uma doença muito grave. 2 meses depois, eles voltaram a fazer essa experiência num rapaz de 15 anos que também havia sido mordido por um cachorro com raiva. E funcionou. Esse era um método que poderia salvar milhões de vidas no mundo inteiro. Em 1888, foi criado em Paris o Instituto Pasteur, onde até hoje muitos cientistas trabalham. E em 1895, Louis Pasteur morre aos 72 anos. Graças às descobertas de Louis, o Instituto Pasteur conseguiu encontrar vacinas para doenças como tuberculose e poliomielite. E eu acho que eu não preciso nem falar do quanto Louis Pasteur contribuiu para a ciência, né, gente? Não preciso nem falar disso. E eu também não preciso nem falar o quanto eu acho que eu disse o nome dele errado o vídeo inteiro. E foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na próxima. Beijão!